Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus e as eternas consolações do seu Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, em todo o tempo. E hoje eu quero começar o nosso devocional matinal do livro Mulheres que Amaram a Deus. Mas antes de dar prosseguimento, eu quero deixar a seguinte frase que eu achei bem interessante, de um pastor que, se eu não me engano, ele é americano, ele trazendo um conselho para todas as pessoas que neste momento estão passando por grandes preocupações a respeito dessa situação que o mundo todo está vivendo em relação ao coronavírus. Ele diz o seguinte, o nome dele é Pastor Greg Laurie, e ele diz que todo cristão é indestrutível até que Deus cumpra todo o propósito dele para com esse cristão. Que interessante, né? Eu achei bem legal esta frase, porque fortaleceu o meu coração realmente sobre isso. Então, até que Deus cumpra o propósito dele para com a sua vida aqui nessa esfera terrestre, até que tenhamos completado a nossa carreira como nós estamos vindo falando em todo o tempo, e temos aqui o exemplo desses gigantes da fé da Bíblia também que estiveram aqui para completar a sua carreira, até que todo esse propósito realmente já tenha sido cumprido, já tenha combatido a fé, combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé. Nós não temos que temer mais nada nesse mundo, né? E aquilo que eu temo me sobrevém. Então, para que a gente comece o nosso dia hoje com bastante alegria, confiança e fé de que Deus tem nossas vidas nas mãos dele, então eu deixo essa frase do pastor Greg Laurie para você, querido irmão e querida irmã. Amém? Vamos ficar firmes e confiantes de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada nos abalará. Bom, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, e vamos prosseguir para um encerramento da carreira de Lia mesmo. Nós vamos fazer um resumo aqui agora, juntamente com a Elizabeth George, autora de Mulheres que Amaram a Deus, 365 dias com as mulheres da Bíblia, e ela vai estar fazendo um resumo da qual nós vamos estar estudando e refletindo e guardando mais pedras preciosas para o nosso tesouro. Amém? Rainhas de fé e graça. Rainhas de fé e graça, um resumo das mulheres que nós estamos estudando estes dias, que são Lia e Raquel. Também deve entrar aqui Débora, né, Bila, as servas dessas mulheres, né? Então venha comigo, caminho com Deus, e vamos meditar. Gênesis 46:1 diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Feliz domingo para todos nós, e vamos então meditar. Em países governados por um rei ou uma rainha, quase sempre a coroa real é transferida de monarca para monarca. A coroa, geralmente magnífica, enfeitada com pedras preciosas, servem de emblema para a posição e o título de majestade conferidos ao rei ou à rainha. Porém, nenhuma posição ou título é mais majestoso ou prestigiado do que o de mulher de fé. E vamos dizer também homem de fé, né? Ao longo dos séculos, muitas mulheres que amaram a Deus usaram essa coroa de retidão eterna. Antes de terminar a leitura do livro de Gênesis, veja novamente as histórias das mulheres que amaram a Deus e caminharam com Ele. Mulheres que foram dignas de usar a gloriosa coroa de fé e graça conferida por Deus. Analise novamente a vida dessas mulheres e sua jornada com Deus, conforme registrado no início da palavra de Deus. Então vamos aqui fazer um apanhado não só de Lia, não só de Raquel, mas já desde ali a primeira mulher
criada por Deus. Vamos lá? Eva caiu em pecado, mas voltou a caminhar com Deus. A mulher de Noé aceitou o convite de Deus para a salvação. Sara acompanhou seu marido para a terra que Deus mostrou. Agar clamou a Deus 2 vezes e ele a acudiu. Rebeca orou a Deus para ter um filho. Bila e Zilpa receberam as bênçãos de Deus, apesar de serem escravas. Raquel morreu ao dar à luz um filho a Israel e ele se tornou um líder piedoso. José, né? Lia brilhou nas sombras do sofrimento. O Senhor abençoou cada uma dessas mulheres e as fez formosas. Essas queridas mulheres sofreram dificuldades, adversidades, privações, vergonha e fracassos. Deus pediu a todas que fizessem escolhas difíceis, aparentemente insuportáveis, mas por meio das quais elas demonstraram a fé que possuíam. Muitas demonstraram ter fé em Deus, indo em frente, tomando a decisão de não desejar mais coisas perdidas ou abandonadas, de não atentar para fracassos nem para maus tratos. Quase todas optaram por saudar cada alvorecer com uma presença renovada, em vez de olhar para os ocasos das derrotas e ficar imobilizadas. No geral, todas resistiram, avançando e extraindo grande força do Senhor ao ostentar a sua coroa de graça. Será que seu nome está entre as grandes mulheres de fé que serviram a Deus ao longo dos tempos? Você está olhando para o Senhor e pedindo sua ajuda, sua sabedoria, força e graça? Um escritor fez a seguinte observação: nosso papel é confiar plenamente em Deus, lhe obedecer irrestritamente e seguir com fidelidade as suas instruções. Se você fizer isso, estará seguindo o caminho que leva à coroação pela majestosa beleza da fé e graça. Amém. Que maravilha é saber que Deus, Ele valoriza isso em nós, a nossa entrega completa a Ele. Não ficar preocupado em como eu vou me aparentar diante da sociedade, diante das pessoas, preocupada com ostentação material. O que importa é a nossa ostentação, sim, de uma vida plena e dependente de Deus, que atrai os olhares daqueles que estão precisando tanto ter uma referência de fé, de graça, de santidade, de beleza espiritual, de elevação espiritual. Quando nós caminhamos nessa subida a esse degrau de elevação espiritual, não pense você, querido irmão, que você não está sendo observado. Você está sendo observado, sim, e a sua vida está sendo, então, uma referência para a qual muitos também hão de trilhar essa jornada de dependência do Senhor, de caminhada com Ele, seguindo uma vida de beleza na presença dEle. É o que Ele deseja e é o que essas mulheres de fé nos deixaram. Apesar dos seus erros, apesar das suas inclinações para as tendências de fraqueza, mas elas subsistiram olhando para o autor e consumador da sua fé e então foram colocadas aí num painel maravilhoso para toda a eternidade, um painel de glória, de visibilidade diante de todos aqueles que são humanos e também querem ter uma vida, um padrão de fé, olhando para a vida destas pessoas. Amém? Então fica aí essa dica, mais um dia, mais uma vez nesse dia,
para os nossos corações a respeito de mulheres tão preciosas que nos fazem, que nos encantam e que nos fazem desejar também a altura de mulheres perfeitas na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e a minha oração é que nesse dia você seja fortalecida, renovada e seja digna de receber essa coroa de graça e fé. Deus te abençoe e até amanhã.